Olá, eu sou Isabel Araújo, sou bióloga e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a microbiologia, em especial sobre sua ação na indústria. Por quê? Nós vamos conversar sobre esse assunto. Vários são os problemas que podem acontecer no dia a dia de uma empresa, seja no setor administrativo, financeiro, produção, dentre outros. No setor de produção, vários fatores são motivos de preocupação para um gerente de produção, tais como eficiência de maquinário, volume de produção, fornecimento de matéria-prima, atividades dos colaboradores, serviços de limpeza e higienização, bem como a contaminação do produto. Quanto à contaminação, a presença de micro-organismos na indústria pode trazer grandes danos financeiros, pois além de danificar o produto, põe em risco o nome da empresa através da sua comercialização. Dependendo do produto a ser industrializado, exige do fabricante a colocação adicional de certas substâncias químicas, naturais ou sintéticas, para preservar o produto contra o ataque de micro-organismos ou uma reação química indesejável, tendo como propósito de aumentar o seu tempo de vida útil. No entanto, para se evitar ou combater uma contaminação, se faz necessário ter um mínimo de conhecimento desses invasores. E quais seriam esses conhecimentos? Quem ou quais são esses micro-organismos? De onde eles vêm? O que eles querem dentro de uma área de produção? Como se multiplicam dentro dessas áreas? Então, são perguntas básicas, mas que requerem um pouco de conhecimento para poder tentar combatê-los dentro de uma empresa. De antemão, eu acho um conhecimento básico que vocês devem ter vamos supor, a composição dos seres vivos na Terra. Nós temos uma população de seres vivos de 100%. Só para vocês terem noção, 50% dessa população são micro-organismos. Plantas, 35%, homens e animais, 15%. Se compararmos nós com essas outras populações citadas, vamos chegar à conclusão que o mundo não é nosso. Nós tentamos dominar o mundo, mas na realidade quem domina o mundo são os micro-organismos, já que ele é a metade da população de seres vivos existentes. E com isso, é o que nos preocupa. A cada dia aumenta mais espécie a ser descoberta, mais micro-organismos com suas variedades. Eu digo variedades chegando a um ponto de ser até mutante, ser até uma variação dentre eles, certo? Nesses 50% de micro-organismos, nós encontramos os vírus, alguns parasitos, os ácaros, as bactérias, leveduras e os fungos filamentosos. Aí disse assim, mas Isabel, dá vírus dentro de uma indústria, de uma empresa? Não dá vírus dentro de uma empresa. Primeiro, o vírus, nós sabemos que é o menor micro-organismo existente no mundo. Ele só sobrevive em uma célula viva. Dentro de uma fábrica, a única célula viva que está ali são os colaboradores, a gerência, o pessoal que trabalha dentro da empresa. Não é um produto a ser industrializado. Ele não vai aguentar ambientes com diferentes tipos de acidez de pH, principalmente a acidez, certo? E a diferentes temperaturas. Então, não nos interessa estudar eles, na realidade, em se tratando de
indústria. Nós temos parasitos, nós temos a ameba, como eu citei. A ameba, ele vive no intestino ou do homem ou do animal. Quando ele se é encontrado fora, que ele pode ser encontrado no solo ou na água, sempre tem que estar junto com umidade, porque se por um acaso o ambiente estiver seco, morre. Então, na realidade, os parasitos necessitam de um ser vivo para ele poder se reproduzir. Então, dentro de uma empresa, a gente sabe que nós trabalhamos com matéria orgânica, na realidade, morta, não viva. Depois nós temos os ácaros, como eu citei. Os ácaros necessitam de quê? Tecido epitelial em descamação, que seriam pele. O ácaro nós encontramos aonde? Sofá. Na hora que sentamos, nossa descamação diária é depositada ali, principalmente se sentamos de short, bermuda, no sofá. Travesseiro. Então, na realidade, ele precisa dessa matéria orgânica para poder se multiplicar. Também não é o caso, mesmo na indústria de couro, não é o caso de se preocupar com esse micro-organismo. Na realidade, dentre esses 3 vírus, parasitos e ácaros, nós não devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar, sim, com bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Por que deveremos nos preocupar? Sabemos que pode ter água e pode estar totalmente seco o ambiente. Sempre nós vamos encontrar propágulos desse micro-organismo. Propágulos o que é? Ou uma célula, ou um pedaço mesmo de órgão, como os fungos filamentosos, certo? E que eles podem estar ou água, ou mesmo no seco, células ativas, não células de imediatamente reprodutiva, porque necessita-se sim de uma matéria orgânica, seja viva ou morta, para ele poder germinar e se crescer e se multiplicar. Então, na realidade, a nossa preocupação dentro da indústria são as bactérias, as leveduras e os fungos filamentosos. Desses 3 grupos de micro-organismos, eles na realidade têm características próprias, características macroscópicas, aquela que nós enxergamos a olho nu. Eles são bem diferentes. Temos as bactérias, seriam como gotas meia gelatinosas, que essas gotas podem ser de vários formatos, mas geralmente elas são redondinhas, bonitinhas. Muitas delas têm até um brilho, apesar de encontrar algumas bactérias com características morfológicas macroscópicas, meias opacas. Nós temos as leveduras, que se parecem muito com bactéria, que para poder, na maioria das vezes, diferenciar se é ou não uma bactéria ou uma levedura, vai exigir de uma necessidade de uma preparação de lâmina para ser vista ao microscópio. Por quê? Porque no microscópio nós vamos, na realidade, ver o tamanho dessa célula. A célula de uma bactéria é bem menor do que uma célula de levedura. E só com a prática, o exercício dessa atividade de visualização é que começamos a nos acostumar a diferenciá-los. Já os fungos filamentosos, eles
são bem característicos, seriam aquele mofo. A visualização do mofo de sapato, mofo de guarda-roupa, geralmente ele é pozinho, geralmente tem um aspecto mais seco, a não ser algumas espécies que já tem um aspecto um pouco mais úmido, mas é bem nítido a sua diferenciação com relação às bactérias e leveduras. Microscopicamente, os fungos filamentosos, eles são divinos se visualizar, porque ele tem várias estruturas no quais elas são totalmente diferentes e uma coisa, tem coloração diferente também. Então, verificamos que existe uma diferenciação tanto macroscópica como microscópica entre as bactérias, leveduras e fungos filamentosos. Vamos prosseguir. Vocês podem me perguntar, onde eles vivem? Onde vivem esses micro-organismos? Onde vivem essas bactérias, essas leveduras, esses fungos filamentosos? Eu vou lhe responder que em qualquer local do mundo, ar, solo, água, geleira, vulcões, em qualquer parte você pode encontrar. Tanto do ambiente seco, úmido ou totalmente aquático, pois existe N variedades, N tipos de espécies para cada grupo desses micro-organismos. Se esses micro-organismos apresentados são encontrados em qualquer local do globo terrestre, então como é que esses micro-organismos sobrevivem? O que é que ele precisa para sobreviver em cada ambiente desse? Eu digo sobreviver no sentido de crescer e multiplicar, mas sobreviver como célula latente ali, à espera de um substrato propício para o seu desenvolvimento e sua multiplicação, ele fica aguardando. Existem N trabalhos com relação a isso, a nível de resistência dessa espera de um substrato propício para o seu desenvolvimento. Existe espera de mais de 50 anos, já foi detectado por mais de 100 anos, que após 100 anos da célula está ali, principalmente esporos, porque os grupos dos fungos, ele tem uma capacidade, filamentosos, ele tem uma capacidade de formar esporos de resistência, onde sua parede celular ela é mais espessa e a atividade dele de latência é como se fosse um urso hibernando. Então é muito lenta e com isso os dias passam, os anos passam, mas na hora que você o colocar em um substrato propício para o seu desenvolvimento, ele irá germinar. Então, voltando, como vivem essas bactérias, esses fungos filamentosos, essas leveduras? Eles podem viver através de simbiose, de um parasitismo e podem ser sapróbios. Vamos definir esses três termos. Simbiose, o que é? É uma associação de dois seres onde sempre vai existindo uma troca mútua de ajuda. Eu dou para você e você me dá. Seria, no caso, as bactérias do nosso intestino. Eu dou o alimento para ela, porque eu como todo dia, certo? E ela pega esse alimento e vai se alimentar desse meu alimento. Ela não vai me causar danos a meu organismo. Ela vai me ajudar a
quebrar esse alimento para que esse alimento seja propício ao meu organismo, que na realidade são o quê? São as substâncias desse alimento que meu organismo necessita. Não sei se deu para entender. Eu como, ela vem, quebra esse alimento. À medida que ela quebrou as proteínas, enzimas, entra na corrente sanguínea, me alimenta, ela tirou o que é dela e o resto vai para o intestino para fazer o bolo fecal. Então, tá vendo? É uma troca mútua de favores, na realidade. Nós temos nas plantas, já de uns 40 anos para cá, foi constatado que as plantas, nas raízes das plantas, existem fungos que vivem associados a essas raízes. O que esses fungos favorecem? Eles pegam nutrientes do solo, leva através desse contato que ele tem com as raízes das plantas e as plantas para dentro das plantas, as plantas se abastecem desse e vivem harmoniosamente durante anos. Então, o processo de simbiose é isso. Nós temos outro que eu falei, o parasitismo. Existem dois tipos de parasito. Do ataque do parasitismo. Então existe aquele no qual, geralmente, principalmente ser humano, adquire a doença, mas não chega a matar. Chega a incomodar. Mas também existe outro tipo de parasitismo que chega a matar o ser humano. A mesma coisa com as plantas. Nós podemos citar uma de exemplos, aí nós temos o cajueiro. Temos a antracnose do cajueiro. Sabe o que é antracnose? Tem o caju. Quando o caju está perfeito, o cajueiro está totalmente sadio. A planta do cajueiro está totalmente... Mas quando ela está toda deformada, pode ir atrás do pé do caju onde foi tirado ele, que ele está com antracnose. É uma doença causada por fungo, que não chega a matar a planta, mas chega a prejudicar os seus frutos, principalmente para a comercialização. Você pode comer, não vai acontecer nada com o ser humano. Então vocês estão vendo, existem dois tipos de parasitismo. Aqueles que realmente danificam aquela estrutura, seria no ser humano, né, uma parte do ser humano ou de uma planta, mas não chega a matar. Mas existe o parasitismo realmente que leva à morte, tanto do homem como a das plantas. E temos o grupo dos sapróbios. A palavra sapróbios são todos aqueles micro-organismos que vivem de matéria orgânica em decomposição. Matéria orgânica em decomposição. O que é? Uma árvore foi cortada, cai seu tronco, ela vai começar a se decompor. Principalmente em floresta, em jardim, você pode ir lá que a qualquer momento pode desenvolver o que nós chamamos de um cogumelo, uma orelha de pau. São fungos. Ele está sobrevivendo daquela matéria orgânica e está ajudando a decompor aquele pedaço da árvore que foi derrubada. Nós temos as folhas das florestas, quando cai, então ela vai servir de quê? Ela vai servir de humus. Através de quê? Da sua decomposição. Quem é que fará essa decomposição? São os micro-organismos que estão no solo. Então, por isso que diz que o solo de mata ele é muito fértil, porque tem muita matéria orgânica em decomposição.
Outro fator, alimento. O alimento quando está altamente maduro, se por um acaso não for consumido, o que vai ocorrer? Ele vai começar a apodrecer. O apodrecimento dele vai levar a quê? A instalação de micro-organismos que estão no ar, principalmente. Cai uma célula e dali ela germina, dando sua comunidade. Então, ela vai acelerar o processo de decomposição desse alimento. Com isso, vários outros produtos, principalmente alimentícios, que têm um tempo de vida útil determinado, que a partir de então vai começar a desenvolver esse micro-organismo. Mas por quê? Porque a ação de um biocida ou a ação de um conservante, que seria a palavra mais adequada para esse caso, já perdeu. Então, aí nesse momento, esses micro-organismos começam a agir. Então, nós temos realmente um meio de vida desse micro-organismo nesses três itens. Ou ele pode viver através da simbiose, ou do parasitismo, ou ser um sapróbio, sendo que a sua grande maioria são sapróbios. Sabendo-se que esses fungos, essas bactérias, essas leveduras podem ser sapróbios, parasitas ou simbiontes, resta-nos saber agora quais são essas condições ótimas para o desenvolvimento dele nessas condições. Então, cada um deles tem suas exigências nutricionais próprias. Nós, seres humanos, não temos? Tem gente que gosta de um bom churrasco, tem gente que já prefere uma feijoada, quer dizer, é uma exigência nutricional. A mesma coisa ocorre com micro-organismos. Cada um tem sua exigência, mas as exigências estão principalmente dentro de 4 pontos. Ter um ótimo de temperatura, um ótimo de umidade, ter uma quantidade de água suficiente para o desenvolvimento dele, apesar que eu já falei, para ele estar no estado de latência, pode estar no ambiente seco. Mas para o desenvolvimento ele vai precisar de pelo menos um pouco de umidade. Ter uma concentração de pH ótimo e ter os nutrientes necessários para se alimentar. Então, podemos ver no caso das bactérias. Geralmente, a maioria das bactérias, elas se desenvolve a 36 graus, mais ou menos 36 graus, entre um pH de 6,5 e 7,5. Essas são as condições ideais para o desenvolvimento de bactérias. No entanto, existem bactérias, que suportam 40 e 45 graus, que muitas vezes, para até fazer testes delas de viabilidade, temos que levar ela a uma estufa a essa temperatura. Já os fungos, o crescimento é mais ou menos 25 a 28 graus, uma temperatura adequada, já com pH um pouco mais baixo, 5 a 6, seriam para os fungos filamentosos. Temos no caso também as leveduras, que é muito similar às condições de temperatura, principalmente aquelas leveduras que são estudadas na parte médica, que tem que ser a temperatura do corpo, a temperatura tem que colocá-las a desenvolver a temperatura do corpo a 36 graus, e o pH também fica girando em torno de 6 a 7 de pH. Nós temos também que saber sobre a capacidade de propagação, seria de disseminação
dessas bactérias ela desenvolveu aqui e qual é essa capacidade que ela tem? Porque micro-organismo, como para algumas pessoas, pensa que tem pés igual a gente. E na realidade não tem. Eles são seres estáticos. Eles necessitam de algum veículo para se propagar. Nós temos o solo, nós temos a água, nós temos os ventos, que não só pelo ar, mas também batendo esse vento no solo e levantando aquela poeira, está propagando aqueles esporos, principalmente dos fungos. Nós temos utensílios, nós mesmos, seres humanos, nós somos um reservatório de micro-organismos. Ninguém parou para pensar que nós temos micro-organismos em qualquer parte no nosso corpo. E na realidade, existe até um livro falando 10% humano, que é o nome do livro, que na realidade nós somos 10% células humanas e 90% de micro-organismo. Mas isso tem lógica, isso tem estudo para isso, afirmando. É tanto que quando a pessoa morre, o que tem que acontecer pós-morte? No máximo, até 24 horas depois tem que ser enterrado. Por quê? Nós começamos a nos degradar. E a degradação, qualquer degradação, tem odor. Quem é que faz essa degradação? São os micro-organismos, os nossos micro-organismos. Então, eles aceleram a decomposição, não só da gente, como dos animais. Enfim, a propagação se dá por todos os meios possíveis, como eu falei, solo, água, o vento que canaliza, qualquer utensílio que se pega, tem micro-organismos, não só os decantados pelo ar, mas também o de contato, onde nós encostamos, nós deixamos. É por isso que tem o ato de se lavar as mãos. Se lavar as mãos é a sua própria higienização, que você está jogando o que você pegou de sujeira, não só de poeira, mas também de micro-organismo, mas também evitar que o micro-organismo que está instalado em você, seja porque você tocou em algum local, ou mesmo da sua microbiota, você deixe em qualquer local onde você pegar. Então, diante disso, nós já sabemos quem são esses micro-organismos, onde eles vivem, como vivem, quais as condições ótimas de desenvolvimento deles, como se propagam. Agora nos interessa saber a forma. A gente está falando de um micro-organismo no qual a gente não conhece como são as suas estruturas. Cada um deles tem uma estrutura que nós chamamos macroscópica, vista a olho nu, particular a nível de morfologia de crescimento populacional. No entanto, se nós pegarmos uma célula só e levarmos para ver microscopicamente, não é nada daquilo no que nós observamos a olho nu. Temos nos casos uma morfologia microscópica das bactérias. Existem N formas. Existem as formas de cocos, de bacilos, de vibrião, de espirilo, de espiroquetas. Geralmente as mais comuns são cocos e bacilos. E muito mais de cocos, como os estreptococos, os diplococos, os enterococos, as tétrades, as sarcinas. Enfim, formato
geralmente globoso, ovoide, oblongo, os cocos. Já está dizendo cocos, em formas redondas. Depois nós vemos os bacilos, que é uma forma mais de bastonetes, parecendo umas salsichinhas. E os vibriões, geralmente, eles têm um anexo nele, que seria um flagelo, certo? As espiroquetas têm mais de um flagelo, que serve para locomoção, principalmente em ambiente que contém a água. É uma infinidade. Morfologicamente, a nível de microscopia, é uma infinidade. Volto a falar que para se ver esse formato, que tipo de forma exige a necessidade de se ter um microscópio para poder diferenciá-los. Essas bactérias, elas se reproduzem através de bipartição. Bipartição quer dizer partição, parte, bi, duas. Então ela é cortada pela metade. Então eu tenho uma célula que ela se corta pela metade, formando uma de um lado e outra do outro. Mas para isso, o seu conteúdo genético, ele se multiplica na hora da reprodução, indo através da multiplicação. Uma fita genética vai para um lado, um dos bordos da célula, e a outra fita vai para o outro, e começa o processo de bipartição, formando então duas células. Cada uma delas faz o processo de bipartição, tornando-se mais duas células. A velocidade de reprodução das bactérias, elas são muito rápidas. É tanto que a observação de bactérias se dá através de um plaqueamento, ou de investigação, ou mesmo de uma célula que você queira fazer um desenvolvimento de uma colônia na placa, se dá em 24, 48 horas. Já está nitidamente vista a olho nu. Para se estudar ela a nível de identificação, só para vocês terem uma ideia, nós, a partir de inoculação no meio de cultura, contamos 18 horas, entre 18 e 24 horas é onde o período que ela está ativa, está bem caracterizada. Então, geralmente, em questão de horas, a partir de 4 horas de desenvolvimento dela dentro do meio de cultura, ela tem uma velocidade de reprodução de uma célula formar duas, de duas formar 4, de 4 formar 8, de 8 formar 36, assim por diante. É muito acelerado. É tanto que essas fases de desenvolvimento dessas bactérias, existe até um gráfico onde eu coloco ela, inoculo ela nesse momento, ela tem um período de latência, que é de acomodação àquele meio. Daqui a pouquinho ela começa a se reproduzir, que nós chamamos de crescimento exponencial, com velocidade. Quando chega 24 horas de crescimento, ela começa a estacionar e se estabiliza para depois vir a morrer. Até é muito difícil a manutenção dela dentro do laboratório, porque à medida que você põe ela para se desenvolver, dentro de um período de 24 horas, você leva ela para a geladeira para poder conservá-la. Não para dizer que você vai identificar, porque você tem que fazer um novo repique. Porque para identificar você tinha que ter pego ela na fase de 18 a 24 horas de desenvolvimento. É onde ela está
com todos os seus metabólitos ativos e aparentes para poder fazer uma identificação. E depois não. Ela estaciona e, se por um acaso ficar fora de baixa temperatura, ela perece. Você tem que levá-la e ficar sempre observando ela dentro da geladeira, fazendo um repique, sempre vendo a sua viabilidade, porque se perde rápido a viabilidade de bactérias. Então a gente sabe que o tempo de bactéria de crescimento é rápido e necessita de uma observação microscópica. Isso que é o que mais importante nesse momento. Nós temos a morfologia das leveduras, parecidíssima, que eu disse que é com as bactérias. O que diferencia é o seu tamanho, formato, células globosas, formam bastão, formam bacilos, formas bacilares também, mas o tamanho dela é o que diferencia. E o processo de reprodução, por enquanto que as bactérias, a maioria é tudo por bipartição, já para muitas bactérias, para muitas leveduras, é por brotamento. Eu tenho uma célula no qual em uma das partes da parede celular dela sai um broto, no qual vai crescer com conteúdo citoplasmático, podendo muitas das vezes continuar ligada por uma substância mais densa. Não vamos entrar aqui em detalhes que não nos interessam no momento, mas em muitas das vezes ela se solta. Então essas são a visualização de diferenciação desses dois grupos. Já a morfologia dos fungos filamentosos é uma variedade enorme. Não tem nada a ver com a morfologia de bactérias e de leveduras. Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos fungos é como se fosse, eu correlaciono muito como se fosse uma planta. Pense um grão de feijão germinando num pedacinho de algodão que você vai observar em casa. Você vai ver que, à medida que os dias passam, não é rápido, à medida que o dia passa, começa a sair uma pontinha, a casca se abre, começa a sair as primeiras partes da raizinha. Ela se dobra, entra no algodãozinho, para depois começar a surgir um caulezinho que começa a subir. Daqui a pouquinho vem as folhas, para depois vir as estruturas do feijão. A mesma coisa é o desenvolvimento do fungo. Ele germina, se fixa no substrato com a raiz do feijão, sobe um caule, que é uma estrutura determinada, não vamos entrar aqui em detalhes, que é muito, mas é a taxonomia, né? Estruturas taxonômicas que levam para a identificação. Depois vai fazer a copa da planta, que seria a copa do fungo, que recebe outros nomes, que a infinidade vai depender de cada grupo que está se estudando, para depois ter o que? Os corpos de frutificação, que é onde está, que nós chamamos, vamos dizer, os ovários, onde vão sair os óvulos, que na realidade denominamos de esporos. Então, a partir de então, esses esporos é que vão se disseminar. No entanto, ele não teve a raiz,
na hora da germinação, aquilo são células, as raízes são formadas por células. Muitas vezes, dependendo do grupo, são septadas. São células únicas, pode ter um ou mais núcleos. No entanto, aquela célula, ela tem vida, ela pode servir também como esporo. Ela germina também. Se eu tirar um pedacinho dali, dali naquele momento da estrutura dela e colocá-la para germinar, ela vai germinar como se fosse um esporo. Bem, vimos quais são esses micro-organismos, como eles vivem, onde vivem, as condições ótimas de desenvolvimento, como se propagam, qual é o tipo de morfologia, qual é o tipo de aparência deles e como eles se reproduzem. Você chega para mim e diz assim: Isabel, tudo bem, você elencou dados interessantes a se saber, mas qual a utilidade disso que você apresentou? Isso aí é só para se sentir quais são a importância deles, a importância de se saber, de se conhecer esse mundo que não é visto a olho nu. Porque eles têm várias importâncias. Eles têm importâncias benéficas e eles têm importâncias maléficas. Benéficas. Com relação às indústrias, eles trazem benefícios à indústria química, à indústria alimentícia, à indústria farmacêutica. Química, porque ele é um produtor de álcool, produtor de ácidos. Alimentícia, ele faz a fermentação. Nós temos o iogurte, Yakult. Nós nos alimentamos dele in natura. Eles nos dão fermento do fabrico de pão, da fermentação para fazer a cerveja, gente. Vinho, ele é muito utilizado dentro da indústria. Na farmacêutica, ele é produtor de antibiótico. Nós temos, um dos primeiros antibióticos de ponta que nós temos no mundo foi a penicilina. Quem nos deu esse antibiótico foi o penicillium, foi um fungo filamentoso. Eles degradam a matéria orgânica. Ele dá condições de utilizarmos esse solo, essa matéria orgânica, que nos serve para plantar N outras plantas. Ele é utilizado no controle biológico de pragas, onde principalmente não precisa ser nem de carro, de aviões, quando lança aquela água cheia de esporos, principalmente de fungos, em cima de plantações onde estão gafanhotos, cigarrinhas, as pragas se depositam em cima do corpo desses animais e entram nas articulações que vão se alimentar do conteúdo, deixando do conteúdo dentro desses animais, deixando eles como múmia, só com a carcaça. Então eles nos ajudam muito, o tratamento de resíduos, uma água poluída. Nós utilizamos micro-organismos para degradar esses resíduos que nos faz mal,
Como eu falei, na biorremediação de um solo, eu tenho uma plantação, essa plantação exigiu muito desse solo, esse solo está pobre. Como é que eu faço para recuperar, para fazer um novo plantio que seria bem melhor, não repetir a mesma plantação, colocar uma outra plantação? Nós colocamos nesse solo micro-organismos, nós utilizamos para lixiviar minerais. O que é? Extrair os minerais da água, porque na hora que botamos os micro-organismos, eles juntam essas partículas de minerais, fazendo com que essas partículas elas se juntem e sejam vistas a olho nu para podermos retirar ela do ambiente. Enfim, ele tem uma importância enorme na realidade benéfica, esses micro-organismos. No entanto, existem as maléficas, que seriam o quê? Causar doenças no homem e no animal. Ela produz substâncias alucinogênicas, que algumas até substâncias alucinogênicas, elas são utilizadas na medicina em baixa dosagem, que traz até benefício ao ser humano, mas de uma maneira geral, não. Elas produzem substância tóxica, à medida que ele, principalmente em alimento, está desenvolvendo ali, todo ser vivo para desenvolver, crescer e multiplicar-se, vai necessitar de quê? De comer e excretar. Nós não comemos e excretamos todo dia, os micro-organismos também, só que esse excremento do micro-organismo nós chamamos de metabólitos. Esses metabólitos, na realidade, são tóxicos. Eu não falei de um fator benéfico, seria produção de antibiótico. A penicilina é tóxica, é um metabólito tóxico, é uma toxina. No entanto, sabendo-se utilizar a dosagem dessa toxina, ela nos é benéfica. Mas tem muitas outras toxinas, metabólitos, que são totalmente fatais, principalmente aquelas pessoas sensíveis. Eles podem levar, esses metabólitos podem levar à morte. Eles são decompositores de produtos in natura industrializados. Enfim, vocês estão vendo que existe tantos benefícios, mas também existem os malefícios. Se botar na balança, nós nem sabemos diferenciá-los com relação. São importantes na realidade se formos tratar, visualizar, certo? Os seus benefícios com relação a benefícios são excelentes, mas também como os destruidores também são excelentes destruidores. Só que nós temos que ter precauções, controle, já que eu falei que a maioria de ser vivo existente no planeta, 50% são esses micro-organismos, e nós somos a minoria. A partir de então, é que podemos aqui concluir que dentro da indústria, como fonte de contaminação de um produto industrializado, temos vários caminhos de entrada: ar, água, instalações, utensílios, matéria-prima, embalagem, colaboradores, tá vendo? Enfim, outros. É uma infinidade na realidade de fontes que possa
entrar dentro de uma fábrica e contaminar o produto que está sendo industrializado? Sim, aí você pergunta, nós devemos só nos preocupar com a contaminação do produto? Sim, devemos nos preocupar com a contaminação do produto. No entanto, a maior preocupação é porque eles são formadores de biofilme, formadores de comunidades resistentes, que denominamos de biofilme. E essa formação, vai ser desenvolvida justamente dentro do maquinário onde está se produzindo na indústria, seja ela na área alimentícia, seja ela na área de domo sanitário, seja ela em qualquer área. Então, é evitar que esses micro-organismos estejam presentes dentro da aula, da fábrica, para não causarem a formação desse biofilme. Como se dizem, ferrugem. Vocês acham que ferrugem é feito por quê? Quem é que ajuda esse processo de decomposição do aço? Micro-organismos, bactérias. Não é somente a reação química. Então, existe uma preocupação dentro de uma fábrica da não existência de maquinário que porventura venha a ocorrer e início de formação de ferrugem. Chega a um ponto que você colocou o produto está excelente, matéria-prima adequada, controle microbiológico do ar excelente. No entanto, o pessoal trabalhando com a EPI adequada, não se tem visualização de probabilidade de que seja uma contaminação dessa externa naquele momento, naquela produção daquela semana, mas quando vai ver, já está contaminado dentro de todo o maquinário ou parte do maquinário de uma produção. Aí sim que é a preocupação maior, porque a retirada desse biofilme não é fácil. Seria o quê? Geralmente o biofilme é formado em um processo onde tem meio aquoso. Qualquer indústria onde a produção tenha meio aquoso, tem que ter líquido, porque um biofilme não vai formar seco, ele tem que ser líquido. Então essas células, principalmente de bactérias, que são únicas, pode estar 10 células dentro de um espaço de mais ou menos 2 metros, certo? De conteúdo líquido, certo? Ou num volume de 10 mil litros a menos, pode ser menos, pode ser 1000 litros. Elas estão nadando ali. Essas bactérias que estão nadando, nós chamamos de células planctônicas. Ela, na hora que não está se movimentando, ela decanta, seja na parede, laterais do recipiente, ou seja, no fungo, ela vai se aderir a essa superfície. E se ela tem um ambiente propício, onde há matéria orgânica, pode ser viva ou morta, porque o micro-organismo, na realidade, precisa mais ou menos para desenvolver
para se desenvolver 45% a 55% de matéria orgânica. Se tiver matéria orgânica suficiente para o desenvolvimento dele, ele começa a se desenvolver. Através de quê? De se multiplicar. Ele se multiplica. Eu não disse que todo organismo precisa comer e excretar, ele começa a excretar. Muitas vezes, outra bactéria do mesmo grupo dele se chega a juntar, ele se junta e vai aumentando e vai formando uma massa de bactéria. Mas no excremento deles, que se junta com o líquido, os nutrientes do líquido aquoso que está dentro do tanque, o que está dentro do recipiente, e forma um outro produto que dá condições para que outras bactérias de espécies diferentes venham se juntar a esse grupo. E assim vai. Eles vão se multiplicando, outras bactérias vão chegando e vai aumentando a população. Vai aumentando a população. Chega um ponto que está uma camada de massa dessa população de bactéria, que geralmente pode ser homotípica, só de um tipo, só de uma espécie, ou heterotípica, de várias espécies. À medida que ela está crescendo, não é dizer que as primeiras bactérias morreram. Então, a atividade metabólica dela é reduzida, mas elas estão ali vivas. Então, na realidade, o que ela tem? Ela tem fases, etapas de formação. Então, vem desde a fase da adesão da bactéria, depois o desenvolvimento dela, que é multiplicação ou uma chamada de novas bactérias a se juntar a ela. Depois tem uma fase de maturação, para depois ela começar a se dispersar. Todo depósito de produção, ele tem que estar em quê? Em constante agitação. Essa agitação muitas vezes favorece que as últimas camadas, que já está totalmente maturado, aquele biofilme, aquela massa, ela começa a se desprender, pedaços, grupos desses pedaços de células, ou pode se desprender uma célula só. E assim ir contaminando todo o recipiente, fazendo vários pedacinhos de biofilme, até chegar ao ponto de chegar a formar metros quando se juntam. Então vocês estão vendo a preocupação? Então existe uma preocupação enorme de um controle para que não ocorra isso. E o pior é que, se eu for colocar um produto para matar essa bactéria, que seria um biocida para matar essa bactéria, eu só vou conseguir matar essas bactérias de cima. Esse produto vai ter a capacidade de entrar nesse biofilme para matar aquelas primeiras bactérias. Eles não conseguem. Chega um ponto de parar uma produção, tirar tudo que tem dentro daquele recipiente e fazer uma sanitização. E a sanitização não é fácil na formação de biofilme. Exige uma necessidade de instrumentos para fazer a sanitização.